Oi, gente. Olha que coisa legal. Boa sexta-feira. A delação está nas mãos do Xandão. Sim, a delação premiada do Mauro Cid chegou ao gabinete do Alexandre de Moraes e é ele que vai decidir se homologa ou não a delação. E essa delação, né, tá aqui, ó, Cid foi ao Supremo Tribunal Federal confirmar a delação. Tem que confirmar. Né? E o seu advogado tiveram uma reunião com o juiz do gabinete do ministro Alexandre de Moraes e agora o ministro vai analisar se homologa ou não. E o que é que a defesa do Mauro Cid está querendo? A defesa do Mauro Cid está querendo liberdade provisória para o Mauro Cid em troca da delação premiada. E aí o Alexandre de Moraes vai avaliar se essa delação premiada entrega ou não os outros membros da organização criminosa, que incluem, claro, a família Bolsonaro, especialmente o Jair Bolsonaro. E aí a questão é, o advogado do Mauro Cid entrou em contradição várias vezes no caso. Eu vou só lembrar para vocês as falas do advogado do Mauro Cid nesse episódio. Ele disse, o advogado Mauro Cid é um mero ajudante de ordens. Militar obedece até mesmo ordem ilegal, o que não deixa de ser legal a ordem, e cumprir essa ordem legal não isenta a pessoa de responsabilidade. Viu, advogado Mauro Cid? Como estratégia de defesa, no máximo diminui a pena, mas não impede que seja condenado. Mas, enfim, ele deve saber disso muito melhor do que a gente, afinal ele é advogado. Então a estratégia dele inicial foi redução de danos e colocar a culpa no Bolsonaro. O discurso dele todo era esse. Depois, pouco tempo depois, a gente não sabe se ele foi muito pressionado nos bastidores ou se o próprio Mauro Cid disse para ele dar uma segurada, ele passou a dizer que o Mauro Cid não, que o Mauro Cid confessou, que o Mauro Cid não envolveu o Bolsonaro, não falou de Bolsonaro, que o Mauro Cid estaria assumindo a culpa sozinho. Basicamente era isso que ele estava dizendo. Aí o pai do Mauro Cid acabou altamente envolvido por causa daquela foto, né, em que ele estava tentando vender uma escultura, e a mulher do Mauro Cid foi conversar com o Mauro Cid para dizer: ei, Mauro Cid, vamos mudar o tom aí, hora de começar a entregar esses outros membros da organização criminosa. E aí o Mauro Cid se colocou disposto a fazer uma delação premiada e entregar outras pessoas. Porque uma delação premiada, ela não é prova, mas ela sinaliza para outras pessoas envolvidas e precisa de provas para comprovar que essas outras pessoas de fato estavam envolvidas. Não é um bilhete premiado que você diz que uma pessoa cometeu um crime e ela é homologada. Quer dizer, em condições normais. Na Lava Jato era assim que funcionava. Ou seja, na Lava Jato, se você dissesse o que os lavajatistas queriam ouvir, você podia falar sem nenhuma prova que eles aceitavam a delação premiada e tratavam a delação como prova. Agora, uma coisa, o Alexandre de Moraes, gente, o Alexandre de Moraes talvez seja a pessoa mais mobilizada, com mais interesse para que essa delação premiada, de fato, inclua o Bolsonaro. E não é só porque o Bolsonaro ofendeu diversas vezes o Xandão. Não. Assim, isso não ajuda o Bolsonaro, óbvio. Né? Bolsonaro ter chamado o Alexandre de Moraes de canalha, não é? Separando a palavra para o YouTube não criar problema com a gente. O fato do Bolsonaro ter ofendido membros da Suprema Corte e tudo mais. Não. O que deixa o Xandão altamente motivado, o que deixa o Xandão, assim, muito interessado nessa delação premiada e nas provas associadas para responsabilizar o Bolsonaro é um crime. Um crime. Por incrível que pareça, não é o crime das joias, não é o crime da pandemia, que é o mais grave. O da pandemia é o mais grave de todos. O crime que deixa o Xandão extremamente motivado, mobilizado, é o golpismo. É o golpismo que está no celular do Mauro Cid. É o golpismo do 8 de janeiro. É o golpismo que o Bolsonaro fomentou durante 4 anos. É o golpismo que eles admitem, no celular do Mauro Cid tem lá,
que o Bolsonaro só não foi adiante com o golpe porque não tinha apoio do alto comando. Que se tivesse apoio do alto comando, era golpe militar na veia. Era golpe militar firme. Era golpe militar, com certeza, se dependesse do Bolsonaro. O Xandão, olhando para isso daí, vendo todas essas provas que nós já conhecemos, ele está mobilizado. Ele está muito interessado em que Bolsonaro seja responsabilizado. E não é só o Xandão. Os outros membros da Suprema Corte que não foram indicados pelo Bolsonaro, ou seja, todos os membros não indicados pelo Bolsonaro, vocês podem ter certeza que eles estão altamente mobilizados, interessados que o Bolsonaro e toda a sua trupe, o entorno todo, sabe? Todos os bolsonaristas ali envolvidos sejam punidos pelo golpismo. E se puderem associar outros crimes ao golpismo para aumentar a punição, tanto melhor. E por quê? Porque o golpe iria destituir e iria punir quem? Primeiro, quais seriam os primeiros alvos do golpismo bolsonarista? Quais seriam as primeiras pessoas a serem presas após um golpe de Estado, se o golpe de Estado tivesse dado certo? Os ministros do Supremo Tribunal Federal. Óbvio. Os ministros não indicados por Bolsonaro. Todos esses teriam sido presos, né? Então, não é de se estranhar que diante de um plano, de um crime contra a democracia brasileira dessa gravidade, que esse seja o aspecto que mais mobiliza, que mais motiva e que é o que é mais provável de dar punição mais dura ao Bolsonaro. Embora esse crime seja muito grave, sem sombra de dúvidas, eu ainda mantenho que o crime mais grave do Bolsonaro foram os crimes dele na pandemia. Só que esses crimes na pandemia podem voltar. Sabem por quê? Porque o Aras está de saída. Lula vai indicar um novo Procurador-Geral da República. E o novo Procurador-Geral da República pode ter uma espécie de espírito de Xandão na Procuradoria-Geral da República. Pode ter uma ânsia por justiça e pode, sim, retomar as acusações de crimes, né, e atitudes criminosas do Bolsonaro, né, em relação à pandemia. E seria muito bom que isso acontecesse, porque os crimes do Bolsonaro na pandemia, até agora, ele passou impune. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal A Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, liga o sininho. Quem sabe se inscreve também no grupo de avisos do canal. O link está no comentário fixado. Ou então divulga os nossos abaixo assinados, cujo link também está no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.